Meus irmãos, eu vou ler uma palavra de Deus para vocês sentar. Abram a Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 13. Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Ele tem a ver sim com o tema que a nossa irmã missionária mencionou, né? Mas nós vamos falar sobre ele. Malaquias capítulo 3, versículo 13 em diante, que diz assim: As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você pode sentar, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Deus agora. Meus irmãos, só existem para Deus, para quem crê em Deus, só existem dois tipos de pessoas na terra: o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve, o que vai para o céu e o que vai para o inferno. Só existem dois tipos de pessoas: o bom e o mal. Não existe mais nada. E Deus está separando essas pessoas secretamente hoje. Existe uma separação secreta, uma separação judicial segundo a justiça de Deus. Deus poderoso. Deus está nos separando. Um dia haverá uma separação eterna. Os de Deus Ele guardará e viverão com Ele para sempre. E os ímpios, aqueles que o ofenderam, aqueles que o desprezaram, aqueles que não fizeram caso da oportunidade, da vida que Deus lhe deu, eles serão também banidos da presença do Senhor. Cada vez que Deus chama uma pessoa, um pecador, diz assim: fulano, vem para cá, e traz para dentro da igreja, Ele está fazendo essa separação. Ele está separando as pessoas, como se separam os bodes das ovelhas. E não adianta, meus irmãos, não adianta o homem dizer que não acredita em Deus, porque isso não é argumento que Deus aceita. O homem é indesculpável quando ele tenta negar a existência de Deus. Deus existe porque nós existimos. E se você for procurar qual a origem da sua vida, você nunca vai achar. Você vai sempre terminar num lugar onde não existia nada, mas existia Deus, e Ele criou todas as coisas. E Ele fez. Então, existe essa questão aí, né? Uma separação. Outra coisa, meus irmãos, as coisas nunca são como elas parecem ser. Nós temos que tomar muito cuidado. Os crentes têm que aprender a andar e a viver pela fé. Não podemos andar por vista, pela vista dos nossos olhos, pela maneira como nós vemos as coisas. Porque assim como você pode achar, como você pode, a sua maneira de ver, e nós vamos fazer uma leitura, uma exposição dessa parte da Bíblia que nós lemos ali. Você pode estar muito enganado a respeito da maneira como, assim, quem vê cara não vê coração. Você sabe que eu tenho aqui esse livro, eu li ele em 1999, há 22 anos atrás. Vocês conseguem ler o título? Decepcionado com Deus.
Eu fiz uma pergunta ali no Face, que não era o título, mas uma pergunta provocativa, né? Se alguma vez Deus foi injusto com você, segundo sua concepção, segundo sua maneira de agir. Porque ninguém tem coragem de dizer essas coisas. Mas nós acusamos Deus de injustiça. O mundo acusa Deus de injustiça. E o próprio povo de Deus acusou ele de ser injusto. Aqui no capítulo 2 de Malaquias, né? De Malaquias, no capítulo 2, versículo 17, se não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. 2 e 17, ele diz assim, ó: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que te enfadamos? Nisso que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desse que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Quer dizer, ele está acusando Deus descaradamente de ser injusto. Qualquer que faz o bem passa por bom. Cadê o Deus da justiça? Se ele prefere e é desses que ele se agrada. Se eu ou você falar mal de um juiz, de uma autoridade, e se nós xingarmos ele, fazer alguma coisa, nós podemos ir para a cadeia. Ninguém vai nos livrar das mãos dele. Ele simplesmente, você está me caluniando, eu sou um juiz e dou voz de prisão, você está preso. Tudo bem, a polícia te arrasta e te joga lá. Deus poderoso. A Bíblia diz que de toda palavra frívola que sair da boca do homem, ele dará conta dela no dia do juízo. E a Bíblia diz que Deus virá dos céus com os seus anjos, tomando vingança contra todos os ímpios pelas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então não adianta, não vai haver escapatória, porque nós falamos hoje porque nós não vemos ele, mas um dia nós vamos ver. E aí vamos dizer o quê? Deus poderoso. Você me acusou de ser injusto? Você me acusou de que eu gosto dos soberbos e de quem faz o mal passa por bem? Você vai pagar, você vai ser arrastado também para longe de Deus, você vai pagar por isso. Todos nós vamos pagar. É interessante, meus irmãos, que Deus sempre fala. Deus fala o tempo todo o tempo Deus fala conosco. Por que você não escuta? Por que é que nós não escutamos Deus falar conosco? Eu vou dizer por que nós não escutamos. É porque, como vi aqui numa pregação na semana passada, e o pastor Davi leu, que da boca de Jesus saiu uma espada, né? Você sabe por que saía aquela espada? Porque as palavras de Deus, elas ferem. Elas machucam, elas matam. Por quê? Porque Deus é a verdade. Glória a Deus. E no mundo só existe mentira. A Bíblia diz, no mundo prevalece a mentira, o engano e tudo quanto é de coisas erradas. Então a Bíblia diz que Jesus peleja contra o mundo com a espada na sua boca. Quem de vocês aqui se lembra de algum profeta no passado que não foi perseguido, que não foi maltratado e que não foi morto, como João Batista e como muitos outros? Acabe tinha lá um montão de profeta, mas tinha um que ele mantinha na prisão, porque ele dizia assim, esse homem nunca fala bem de mim, esse homem só fala mal. É o profeta Micaías. Mas vamos chamar ele. Chegou lá de novo, ele falou uma profecia que ele não gostou, volta com esse homem, volta de volta lá. Não quero saber quer dizer, Deus fala, mas a gente não quer ouvir, porque a Bíblia diz, você sabe por que os crentes são tão fracos? Meu Deus. Eu fico feliz quando vejo um crente forte, avivado. Deus. Porque os crentes são muito fracos. Aleluia. A Bíblia diz assim, por que existe tanta apostasia? Apostatar é voltar atrás, é recuar. Às vezes o nosso começo, a nossa caminhada na fé é tão bonita, é tão boa, a gente quer converter todo mundo, a gente quer falar para todo mundo, a gente quer pegar um panfleto, pega uma coisa, a gente quer evangelizar o mundo. Daqui a pouco a gente começa a parar, daqui a pouco a gente está recuando. Meu Deus. A Bíblia diz que apostatarão da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Deus Nós poderoso. passamos o tempo inteiro dando ouvidos a espíritos enganadores, a falsos profetas, porque um verdadeiro profeta não profetiza do seu próprio coração. A Bíblia diz assim: nenhuma profecia jamais foi produzida pela vontade humana. Ela é um produto de Deus, é Deus que chama. Então o homem está lá quieto, calado no seu canto, e Deus chama eles assim: vai e clama contra aquela cidade, diz isso, isso e aquilo. Então ele chega no meio do povo, ele é um porta-voz, ele escutou de Deus, ele assim: assim diz o Senhor. Glória a Deus. Assim diz o Senhor. Deus. Essa é a marca do verdadeiro profeta. Quem está dizendo isso é Deus. Deus poderoso. Então Deus fala todos os dias, todas as horas. O livro de Jó diz assim: na verdade Deus fala 1, 2, 3 vezes em sonho, em revelação, de noite, quando o homem vai dormir, ele fala no coração dele, ele desperta ele para livrá-lo da morte, mas para isso ninguém atenta, claro, ninguém quer saber, porque nós só queremos ouvir o que nos agrada. Como o povo do passado é hoje também, será sempre assim. Mas hoje você vai saber Deus poderoso. que Aleluia. enquanto uns blasfemam, outros glorificam e exaltam a Deus Deus. poderoso. Enquanto uns falam mal do Senhor, outros estão ali testemunhando da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia. Esse salmo que a irmã Ivana leu aqui, o Salmo 34, ele é parte integrante da nossa vida, desde quando eu conheci ela na juventude, ela me falava desse salmo. Misericordioso é o Senhor, grande misericórdia. Você tem que ler esse salmo, você tem que sentir a força que vem dele, você tem que sentir o compromisso de Deus com você. Não nos trata segundo nossos pecados, não nos tratou segundo as nossas iniquidades, porque assim como os céus se elevam acima da terra, é muita coisa boa. E por que não acontece com nós? Porque rebeldemente não estamos escutando a voz de Deus. Aleluia. Insistimos em andar nos nossos caminhos. Quando aqui no livro de Malaquias, Deus faz 7 acusações contra esse povo, um povo judeu. Poderoso. Deus. Aleluia, Jesus. Esse povo, meus irmãos, ele tinha passado 70 anos no cativeiro. E aí eles voltaram para a terra, porque Deus prometeu que traria eles de volta. Mas estranhamente, eles não reconheciam. Deus acusou eles de 7 coisas. Deus acusou eles, olha, Deus acusou eles de desprezo pelo amor. Vocês desprezam o meu amor. Em que te desprezamos? Olha, eu amei vocês. Meu Deus. Eu amei vocês, vocês me desprezam. Ele diz assim: desprezo pelo amor de Deus, desprezo pelo nome do Senhor, profanação do altar, infidelidade conjugal, roubo dos dízimos, enfadando o Senhor e até agredi-lo com palavras. Deus. E cada vez que Deus falava aquilo para eles diziam assim: nós não sabemos disso. Estranhamente, eles diziam assim: em que temos falado? Eles tinham se afastado tanto do Senhor que Deus teve que chamá-los de volta. Deus. E agora você sabe de uma coisa? Essa é a última acusação de Deus contra eles. As vossas palavras foram agressivas contra mim. Em que tu tens nos agredido? Mas vós dizeis: o que nós temos falado contra ti? A gente tem falado alguma coisa contra ti? Nós não sabemos. Aí ele diz: vós dizeis inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Inútil é servir a Deus. Que nos adiantou? Que ganhamos com isso? Irmãos, só existe uma pessoa, um ser vivo, que não deve nada a ninguém. E que também não faz nada assim em troca de nada. É Deus. Glória a Deus. Ele não precisava de mim,
não precisava de você, ele nunca sentiu falta de nada, ele não é melhor, não é maior, não é mais alegre por você existir, não é. Nós somos apenas um produto da sua vontade, um exercício livre da vontade de Deus. Ele quis criar e criou, acabou a história. E se ele quiser destruir, ele destrói e não vai mudar nada para ele. Mas isso é uma coisa boa para Deus. Ele fez porque ele quis, mas ele não precisa de nada disso. Aí você vê, inútil é servir a Deus. Veja como é errado a nossa maneira de pensar. Por quê? Que nos aproveitou temos o cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor. Ele estava dizendo, de nada adianta, a gente é crente, a gente fica de jejum. Por que jejuamos nós? Ele fala lá no livro de Isaías, por que nós jejuamos e tu não ouve? Por que a gente jejua? Por que a gente ora e tu não atenta para isso? Aí a Bíblia diz, tudo que vocês fazem, vocês querem ser pagos por isso. Vocês estão fazendo isso para vocês mesmos, para satisfação de vocês. Vocês não estão fazendo ingratidão a Deus. Meu Deus. É horrível, né? Deus poderoso. Vocês querem todo o seu trabalho. Vocês transformam as coisas. Será que não é suficiente que Deus tenha te tirado do mundo, te trazido para cá, te dado uma nova vida, te dado uma nova esperança? E agora que tudo que você quiser, você tem que ser pago por isso? Transformar a graça de Deus numa barganha. Como se você fosse um mercenário. Tudo que faz para Deus, ele tem que pagar. Não é suficiente o que ele já fez por você. Te amou, te trouxe do mundo, poderoso, te libertou dos teus pecados, te libertou dos teus vícios, te deu uma esperança. Agora nós queremos, inútil é servir a Deus. Deus poderoso. E aí ele diz assim, ora, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que tentam ao Senhor se edificam e escapam. Interessante. Que não quero falar desse assunto. Mas sabe por que eles estão falando isso? Porque eles tinham voltado, eles estavam na miséria, eles estavam com fome, eles tinham esquecido da aliança que eles tinham com Deus. E aí Deus fala para ele a respeito do dízimo, dizendo assim, faz assim, traz o dízimo, e aí eu vou derramar bênçãos para vocês. Deus eu vou enriquecer vocês. Aleluia. Porque até então eles pegavam o dinheiro num saco furado, eles trabalhavam, mas não prosperavam, eles viviam na miséria. Aí Deus diz assim, sabe por que vocês estão na miséria? Porque vocês estão quebrando um princípio da minha lei, vocês estão me roubando. Poderoso, aleluia. E imediatamente depois disso ele diz assim, não Deus, não é assim. Os ímpios, eles não dão dízimo. O meu irmão, eu tenho um irmão em Canoas que já falou assim, andando comigo na rua, e diz assim, tá vendo, Ronaldo? Esse rico aqui, pergunta se eles dão dízimo. Pergunta se aquele ali deu dízimo. Aquele dali é rico, não dá o dízimo. Eu falei assim, mas larga de ser carnal, rapaz. Isso é maneira de tu pensar. Pergunta se aquele carroceiro dá dízimo. Pergunta se aquele que está tocando o papel dá dízimo. Isso não é uma maneira de se lidar com Deus, com as coisas de Deus, aleluia. de viver barganhando. Você não sabe, você não olha as coisas pelos olhos espirituais, pelos olhos carnais. Porque essa situação pode se inverter. Quando aquele Lázaro mendigo estava comendo lá, pedindo as migalhas do rico, o rico estava lá, se regalava esplendidamente. No outro lado, as coisas inverteram. Quem está bem agora? Quem é o feliz agora? Quem é o bem-aventurado agora? Deus. Quem é que fez a boa escolha agora? Aleluia. Nós não podemos tratar a justiça de Deus dessa forma, meus irmãos, porque nós não sabemos as coisas como elas acontecem. Esse problema Jó já tinha visto.
Jó diz assim: olha, eu estou sofrendo aqui. Os amigos dele chegavam lá e diziam assim: ah, Jó, eu nunca vi quem faz o bem para Deus. Eu só vejo pessoas sofrer que nem tu quando eles são ímpios. Gente fiel a Deus não vive assim sofrendo. Mas eles estavam errados. E aí Jó diz assim: eu sei que os ímpios muitas vezes gozam de bens nessa vida, tudo mais, mas irmãos, as aparências enganam. Quem vê cara não vê coração. Sempre nós vemos uma diferença entre quem tem Jesus e quem não tem. Acabou a história. Um crente pode sofrer, um crente pode ser feliz, um ímpio pode sofrer, um ímpio pode ser feliz, mas nós, no somatório de tudo, melhor está com Jesus. Mas você sempre vai ver que há uma diferença. Aleluia. E essa diferença existe porque Deus não faz acepção de pessoas. Porém, nesse caso ele faz. Ele faz distinção entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Só o fato de você estar servindo a Deus já merece um tratamento diferente. Verdade, meu Deus. Mas se você é mercenário, faz as coisas e quer receber por aquilo, então você não é daqueles que pertencem ao Senhor. Meu Jesus. Porque aqui tinha um povo diferente, quando ele diz assim, no versículo 16: então, aqueles que temem ao Senhor, ou que temiam ao Senhor, falavam, cada um com o seu companheiro, dizendo assim: isso não está certo, isso não é Deus escutando eles conversando. Esses são os crentes verdadeiros, os judeus verdadeiros. E falavam, e cada um falava com o seu companheiro, e o Senhor atentou e ouviu. E foi escrito um memorial diante de dele. Deus assim: escreve isso como um memorial para aqueles que temem o meu nome, para aqueles que se lembram. Você sabe o que é um memorial? Um livro de memórias. Lá na eternidade, os ímpios serão julgados pelas coisas que estão escritas no livro. Os crentes não têm esse livro, porque as suas iniquidades Deus apaga todos os dias. Aleluia. Não tem nada escrito contra você lá no céu. Aleluia. Você não vai ser julgado por absolutamente nada, porque a Bíblia diz assim: eu apago os teus pecados, eu desfaço as tuas iniquidades, e das tuas iniquidades eu não me lembro. Não tem livro escrito lá no céu com os pecados que você comete, porque Deus apaga. Mas os dos ímpios, eles são escritos, porque eles serão julgados por aquilo que está sendo feito. Deus vivo. Mas existe um memorial. As suas obras boas, Deus assim: escreve o que esse homem está fazendo. Aleluia. Escreve esse aqui, porque eu me lembrarei deles, porque eles se lembram de mim, eles se lembraram do meu nome. Eu me lembrarei deles também. Aleluia. E eles serão meus, diz o Senhor. Eles serão para mim um tesouro particular. Aleluia. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho. E aí, você que reclama, você que age como mercenário, cobrando de Deus, você vai ver de novo a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. Por isso ele diz: outra vez vereis a diferença. Por quê? A diferença não está no dinheiro nem na riqueza, irmão. Os judeus, eles eram assim, avarentos. Esse livro aqui, escrito por um americano, cada história que é contada aqui poderia ser a minha história e a sua história. Gente que se decepcionou com Deus. Deus poderoso. Porque eu um dia orei: Senhor, se tu existe, dá-me um sinal da tua presença. Tem um caso aí, são vários, né? Que eu não temos tempo para falar de tudo isso. E disse que orou até de madrugada. Quando ele viu que Deus não respondia: eu quero um sinal, por favor, meu Deus, se tu existe, dá um sinal. Se levantou e disse que se sentiu libertado. Foi lá, pegou a Bíblia, jogou
gasolina. Jesus. Uau, tocou fogo nas Bíblias, subiu e voltou, tocou fogo nos livros. Agora não quero mais nada com Deus. Deus da glória. Deus fala, não fala? O que Deus diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver essa convicção de que Deus existe, não espere que Ele vai aparecer para você, porque você quer que Ele apareça. Ele está condenado, porque a condenação é essa. Quem crê e for batizado será salvo. Por que eu estou sendo condenado? Porque você não creu, não acreditou. E eu não vou dar prova para você. Eu não vou dar prova nenhuma para você, porque quem não acredita está condenado. Sabe por quê? Porque Deus sabe que você tem condições de acreditar, mas você só quer acreditar naquilo que você quer acreditar. Deus poderoso. Se alguém vier mentindo, Jesus diz assim: eu vim do meu Pai, pregando a verdade, vocês não querem. Agora, se vier um mentiroso, uma multidão vai acatar. E Jó dizia assim: eu também sei, eu vi os homens ali, os ímpios prosperarem, tudo mais, mas longe de mim esse caminho. Quantas vezes eles são arrebatados? Eles são. Eu queria saber, meus irmãos, Deus de poder e glória, aleluia. por que as pessoas não vão na justiça lá acusar a natureza de ter destruído seus carros? Vi na Espanha avenidas que viraram rios. A chuva arrastava tudo. Os carros, mulheres em cima dos carros, assim. Uma situação humilhante, né? O carro levando, arrastando, porque eles subiram em cima dos carros por causa da água. Daqui a pouco a água carrega tudo, vai embora. Outros iam saindo do coisa, a água levava. Se essas coisas não existissem, eu não acreditaria nisso aqui. Agora eu acredito que existe um inferno, acredito que existe uma condenação, acredito que Deus arrebata todos os dias os ímpios da face da terra. E ninguém diz assim: vamos entrar na justiça por causa do terremoto e tal. Vamos entrar na justiça por causa da... Vamos botar Deus na justiça. Bota Deus na justiça. Ele arrasa tudo que Ele quer. A natureza é o comando de Deus, é a força de Deus. Aleluia. Ela abre a terra se abre e engole os pecadores. Quando Deus é assim. Deus fez a terra se abrir na frente de Moisés e engoliu um montão de gente. A terra obedece a Deus, a natureza, as forças da natureza são os exércitos de Deus, combatendo a humanidade perdida, que ofende a Deus. Não vejo um político, não vejo uma autoridade suportar um desaforo, mas você e eu, às vezes, temos a coragem de falar que Deus é injusto. Meu Deus. Quem faz o mal é desse que tu gosta. E a pessoa, pastor, se uma pessoa fala disso comigo ou com o senhor, não é uma ofensa? O senhor só gosta dos corruptos. O senhor só gosta. Isso, sabe por que eu não. A minha maior tristeza, vou falar uma coisa para vocês, não se escandalizem. Minha maior tristeza de envelhecer é de não poder dar um murro numa pessoa dessa quando ela. Sabe, porque quando a gente fica muito velho, não pode. Uma pessoa chegar e falar uma coisa dessa para mim. É a minha maior tristeza. Deus poderoso. E aí nós chegamos para Deus e dizemos desaforos ao Senhor. Quantas pessoas dão dinheiro e dizem assim: eu dei. Aqui está meu irmão Reginaldo ali, ele sempre diz: Ronaldo, Deus me abençoou. Eu dou daquilo que Deus me dá. Se você tem alguma coisa para dar, é porque Deus já te deu primeiro. A Bíblia diz assim: quem primeiro me deu que eu tenho que devolver? Eu não tenho que devolver nada a ninguém. Se você tem, é porque já recebeu. Deus maravilhoso, aleluia. Eu acho tão lindo aquela parte que Davi quando está juntando dinheiro para construir o templo,
Aí ele diz assim, ele chega para Deus numa oração e fala: Senhor, do meu tesouro particular, eu te dou isso. Quem sou eu para te dar alguma coisa? Eu acho tão lindo aquilo. Quem sou eu para te dar alguma coisa? Da tua mão eu tenho pegado e estou te dando a ti. Não sou dono de nada. Deus Quem sou eu para te dar alguma poderoso, coisa? aleluia. Mas tem gente que acha que faz um grande favor a Deus. Meu Deus e meu Senhor da glória. Mas o principal dessa mensagem, você sabe que eu colhi material que dava para fazer umas 10 pregações dessa, mas a gente vai reciclando e falando só o que interessa. Você sabe qual que é o nosso maior problema? O problema dos crentes é que eles insistem em caminhar pela vista dos olhos. Meu Deus. Eles insistem em querer viver, não sei porquê, pastor, eu não compreendo. Olha, cada pessoa tem uma mania, cada pessoa tem uma maneira de ser e tudo mais. Agora, eu não compreendo como é que um crente não compreende, não entende que esse mundo vai ser destruído. E eles querem tudo de Deus aqui e agora, não sei para quê. Eu não sei de onde vem essa ideia, deve vir do inferno, porque a Bíblia diz assim, ó, que isso daí é uma sabedoria terrena, diabólica, Verdade. de você querer tudo agora e aqui. Você não sabe que o mundo está condenado? Meu Deus. Ele diz assim, ó, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Agora sim, hoje você vê a diferença. Mas aquele dia virá ardendo como forno, e todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Glória a Deus. Aleluia. Deus arrancará os ímpios pela raiz. A terra é minha, foi eu que fiz. Agora não é nela que eu quero. Eu vou guardar para esses que são o meu tesouro. Aleluia. Irmão, não pensa assim, a eternidade. A eternidade é um dia que nunca acaba. Lá não tem contagem de. Para nós não conseguimos imaginar como é que Deus vai jogar as pessoas no inferno e ali ficar para sempre. O para sempre de Deus é um agora que não acaba nunca, porque o tempo só existe para nós, para Deus o tempo não existe. Meu Jesus. A Bíblia diz que Deus criou o sol e a lua para os tempos, né? Para as estações, mas ali não haverá noite, porque o cordeiro que ilumina aquela cidade será um dia eterno, um dia que não tem fim. Então a pessoa que for separada e jogada dali, para ela aquilo ali ela foi jogada naquele momento, só que aquilo nunca acaba, nunca termina, é para sempre, para sempre. E você estará com o Senhor. Glória a Deus. Guardado. Olha só a diferença aqui, né? Aquele dia virá ardendo como fogo para arrastar os ímpios. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os Oh, bezerros aleluia. no cevador. Oh, Deus poderoso. Diferença. Deus nos prometeu a vida eterna, irmãos. Irmãos, se fosse assim, olha que loucura. Como é que um crente pode viver assim, Jesus querido? Como é que uma pessoa pode viver a vida inteira buscando coisas para viver bem nesse mundo? Meu Deus. E Deus diz assim, adúlteros e adúlteras, vocês querem para viver, vocês pedem mal, vocês não recebem, porque vocês não sabem pedir. Aleluia. Vocês querem pedir para gastar nos vossos deleites. Se dinheiro fosse tudo, Moisés não tinha abandonado o Egito. Quando ele desprezou os tesouros do Egito, ele era o homem mais rico que podia existir. Olha Moisés. E ele termina dizendo, lembrar de Moisés, meu servo, da lei de Moisés. Moisés abandonou o Egito, ele era chamado filho da filha de Faraó, porque ele teve, por mais maior galardão, viver os vitupérios, viver como andando no deserto com aquela vara na mão, guiando aquele povo, do que por pouco tempo ter o gozo do pecado. Não é? Ter o gozo do pecado. Imagina se Moisés dissesse assim,
Eu vou ser o próximo de Faraó. Vou ter o que eu quiser, as mulheres que quiserem. Sabe o que tinha acontecido? Ele tinha apodrecido ali em poucos anos, morreu, acabou. Moisés está vivo. A herança dele está guardada para sempre. Aquele tempo passou. Tudo na vida é passageiro. Tudo na vida é passageiro. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero dizer mais uma coisa. Que ele deixou os tesouros do Egito, né? Porque ele teve em vista a recompensa. Glória a Deus. Agora pensa assim, por que os crentes dizem assim? Por que o crente diz isso? Isso daí seria a minha palavra de introdução, mas acabei esquecendo. Deus poderoso. Por que eles dizem inútil é servir a Deus? Você já percebeu que tudo que o ser humano faz se resume numa palavra que ele tem dentro do coração? Vocês sabem o que é? Tudo, quando, fulano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer, tudo se resume numa coisa só. Uma frase que eu, por incrível que pareça, eu vi essa frase num filme, viu, pastor Davi? A frase é o seguinte: o que é que eu ganho com isso? Pense bem. Tudo que você vai fazer na vida, Deus poderoso. tudo, você pensa, o que é que eu ganho com isso? Se eu fizer tal coisa, o que é que eu ganho com isso? Tudo que você faz na vida se resume a essa pergunta: o que é que eu ganho com isso? E eles estavam dizendo isso aqui. E eu vi essa frase num filme, e eu achei muito interessante, e fui para a Bíblia, é verdade. O que eu ganho com isso? O que eu ganho de servir a Deus? Pelo amor de Deus, eu vou herdar o mundo. Eu vou ser herdeiro das riquezas insondáveis de Cristo. Essa é a minha motivação. A nossa motivação tem que ser espiritual, não pode ser carnal, não pode ser do agora. Você tem que andar pela fé. Andar confiando no Senhor, olhar para as coisas que Jesus já fez por ti. O que eu quero dessa vida? Se eu fosse o homem mais rico do mundo, eu vou envelhecer, vou deixar tudo para todo mundo? Não, meus irmãos, o meu galardão está no céu. Glória a A Deus. minha recompensa Aleluia, eu vou guardar até o fim. E você quer saber como é verdade isso? Que tudo isso, porque quando Moisés deixou os tesouros do Egito, ele não disse assim: eu vou fazer isso, o que eu vou ganhar? Ele disse, se você ler, está lá, porque ele tinha em vista a recompensa. Ele tinha vista. Então, se você faz isso, não é errado. É errada a maneira talvez de você fazer, porque Deus nos promete. Por que Deus nos promete coisas? Porque senão a gente não faz nada. Por que Deus nos promete? Há tantas promessas. Você acha que são poucas as promessas que Deus nos faz? Se formos obedientes, olha, se tu me ouvir, tu vais ser abençoado na tua casa, no teu lar, por onde tu andar. Então Deus sabe. A única pessoa que faz e não ganha nada com isso é Ele mesmo, porque tudo é dele. O que nós podemos dar para Ele? O que Deus vai ganhar se você for mais crente?